Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Esse vos fala, seu irmão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores da escola dominical, subsídios, auxílios, lições Betel CPAD. Amados e diletos irmãos, quero enviar um abraço especial aos irmãos de Moçambique, Angola, Portugal. Também, amados, a comunidade brasileira de Nova York, estão nos ouvindo ali em Nova York. Abraço, queridos. Todos cristãos ali de Nova York, das igrejas evangélicas. Deus abençoe todos os irmãos em Cristo Jesus. Também Massachusetts, comunidade brasileira de Massachusetts, Estados Unidos. E também Kansas City. Deus abençoe nossos irmãos ali da cidade de Kansas City, Estados Unidos. Hoje temos a temática da palavra de Deus, eleição e predestinação. Vamos falar sobre a eleição, depois predestinação, amados. Temos por base Efésios capítulo 1 e o verso 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Temos o verso 5, que nos predestinou para filhos da adoração por Jesus Cristo, assim mesmo, segundo o benefício de sua vontade. Então, temos por base o assunto eleição e predestinação nesses dois textos. Então, vamos falar primeiramente sobre a eleição. O que significa isso, amados? Amados, eleição é o ato de eleger, escolher, selo divino com que é agraciado todo aquele que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. Romanos 3:16. A eleição é subsequente à pessoa, mediante o sacrifício de Cristo. Já atendeu todos os requisitos exigidos pela justiça de Deus quanto ao perdão de seus pecados. Ora, quanto à eleição, é necessário dizer que a pessoa é precedida pela predestinação. Em outras palavras, toda a humanidade, sem qualquer exceções, foram predestinados para a vida eterna, desde que entregando sua vida a Jesus. Mas a eleição está reservada àqueles que acreditam na eficácia do sangue de Jesus. Eleito é aquele que, por aceitar a Cristo como seu Salvador suficiente, recebe o selo divino da eleição para usufruir da graça consumada no Filho de Deus. O povo de Israel, por exemplo, também é considerado um povo eleito, porquanto separado pelo Senhor para uma missão especial, levar a mensagem de Deus único e verdadeiro a todos os povos. Isso significa, porém, que os judeus individualmente estão automaticamente salvos. A sua salvação depende da postura que cada um deles adota em relação ao chamado da graça. Quando o judeu rejeita Jesus, é automaticamente está julgado pela palavra, pelo eterno Senhor. Entendemos isso, amados, que isso não anula a aliança que o Altíssimo estabeleceu com a totalidade da nação hebreia, Gênesis 12. Por conseguinte, Israel não foi eleito por predestinado para ser salvo, foi eleito para servir. No que tange a salvação, toda a humanidade foi predestinada para a salvação, desde que se entrega a Jesus. Deus a ninguém predestinou a perdição, olha só. Pois o Senhor Deus amou a humanidade como um todo, e foi por essa causa que Cristo morreu. João 3:16. Amados, Paulo, em Romanos 9, versos 6 ao 13, revela que as promessas de Deus relativas à nação de Israel não falham, mas mesmo que a maioria deles tenha rejeitado a promessa, ter um cumprimento fiel.
através dos judeus, remanescentes dos gentios, que abraçarão a fé de Israel, que será restaurado no futuro milênio. Essa porção da Escritura é uma das mais debatidas entre os teólogos amados, sobre eleitos e as promessas. A posição se polariza com o debate entre determinismo e livre escolha. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas coletiva. O exemplo dos irmãos de Jacó e Esaú, dado para ilustrar o argumento do apóstolo, deixa isso evidente em Romanos 9, verso 10 ou 13. A citação que Paulo faz de Jacó e Esaú nesse texto é tirado do livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 2. Basta uma olhada nessas passagens, amados, para ver que o profeta não estava se referindo às pessoas ou indivíduos, Jacó e Esaú. Nessa época já haviam morrido há muito tempo, mas a grupos ou povos, isto é, demonstrado em Malaquias 1,4, onde Esaú é identificado com Edom, um povo e não um indivíduo. Fica, portanto, evidente, amados, à luz desse contexto, que a predestinação é corporativa, isto é, um grupo, um povo ou nação, e não de pessoas, amados. Amados, os eleitos são certamente designados por Deus. Os eleitos são chamados de ovelha. Salmo 100, verso 3. São chamados de rebanho, Isaías 40, verso 11. Um corpo, 1 Coríntios 10, 12. O corpo de Cristo, Efésios 4, 12. Semente, Romanos 4, 16. Povo, Hebreus 4, 9. Filhos, olha só, os eleitos são chamados de filhos, João 12. Também Hebreus 2,10. Eles são chamados de irmãos, Mateus 12, verso 49. Amados, nós encontramos nas Escrituras duas espécies de chamada. Uma chamada a todos para se arrependerem de seus pecados e serem salvos. Isaías 51, verso 1 e Mateus 11:8. E uma chamada mais eficaz, Romanos 8, verso 29 e 30. A chamada geral torna o homem consciente e responsável por aquilo que deve fazer. A eficaz acrescenta isso, soberana capacitação necessária para fazê-lo, Efésios 2:8. Essa chamada eficaz que acompanha a eleição. Os calvinistas também adotam a expressão graça irresistível para fundamentar a sua doutrina, mas nós discordamos da doutrina calvinista em seus vários pontos também, amados, principalmente sobre a eleição e a predestinação. Amados, falando de predestinação, existe uma ideia errônea sobre a predestinação que os calvinistas falam. A afirmação doutrinária diz ser a predestinação algo que determina a salvação para alguns e perdição para outros. Essa ideia não tem apoio nas Escrituras Sagradas, não tem apoio, amados, previamente determinados, não tem apoio nas Escrituras Sagradas. É importante você gravar isso, essa ideia errônea calvinista, que diz que ser a predestinação algo que determina a salvação para alguns e a perdição para outros, previamente determinado, não tem apoio essa ideia calvinista, amados, na Bíblia Sagrada. Amados, há diferentes formas de interpretação quanto ao assunto sobre soberania divina e livre-arbítrio humano.
todas envolvidas em intermináveis polêmicas e acirradas discussões. Todavia, o que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto, vamos ver, sobre a predestinação e livre-arbítrio, à luz das Escrituras Sagradas, a relação entre soberania divina e o livre-arbítrio do homem e a salvação em Cristo, amados. Vamos ver agora, amados, predestinação e livre-arbítrio. A predestinação e livre-arbítrio, a Bíblia enfatiza tanto a doutrina da predestinação divina quanto o ensinamento do livre-arbítrio humano. Todavia, não encontramos na Escritura uma predestinação fatalista, em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição. Certo? Da mesma forma, ela também não ensina uma livre escolha absoluta, como se a salvação dependesse de obras, esforços, méritos humanos. Os extremos nesse assunto, interpretações errôneas, são muito perigosos e acabam afirmando que a Bíblia, que a palavra de Deus não ensina. Devemos evitar exageros, graves erros, amados, de interpretações, de compreensões erradas, enfatizar a soberania divina em detrimento da livre escolha humana, enfatizar o livre-arbítrio humano em prejuízo da soberania divina. A ênfase inconsequente à soberania de Deus leva o indivíduo a crer que sua conduta nada tem a ver com sua salvação, enquanto a ênfase exagerada no livre-arbítrio do homem conduz a pessoa ao engano de que a salvação depende de boa conduta e obras humanas. A obra redentora é a presciência de Deus. Uma interpretação bíblica livre de qualquer preconceito mostrará claramente que Deus predestinou todos os homens à salvação, mediante a obra redentora de Jesus, como, por exemplo, Mateus 11, versos 28 e 29. A respeito de Deus conhecer antecipadamente os que rejeitaram seu plano de salvação, sua presciência não interfere nem viola no livre direito de escolha do homem. A predestinação é para os que desejam salvação em Cristo, conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2,11. Eles desde o princípio para a salvação. Isso concorda, amados, com o que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 2,10. A predestinação fatalista contradiz dois atributos divinos, amados: a justiça e o amor. Primeiro, porque torce a justiça divina, pois nesse caso Deus destinará as pessoas antes mesmo de seu nascimento à perdição eterna. Olha só que interpretação errônea dos calvinistas. Em segundo, porque põe em dúvida a limitado amor de Deus, outra ideia errônea calvinista, para ensinar que o Senhor destinou os pecadores ao inferno, sem lhes dar direito de oportunidade de arrepender, de falarmos de Jesus a essas pessoas. Então, é uma ideia errônea, amados. O assunto que nós estamos estudando tem sido alvo de muitas interpretações erradas. Porém, a palavra de Deus nunca se contradiz, especialmente a respeito da salvação do homem. Essas doutrinas devem ser analisadas, amados, à luz da Bíblia e de forma equilibrada. A segurança salvífica. O crente está seguro quanto à sua salvação, enquanto ele permanece em Cristo. João 15. Não há segurança salvífica fora de Jesus e de seu aprisco, como também não há segurança espiritual para alguém que vive em pecado. Jesus guarda o crente do pecado, não o pecado. Lembremos que mediante a fé, vigilância, estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Romanos 1,17. O crente deve obedecer a Deus, não para que sua obediência salve ou mantenha salvo, mas como a expressão da sua salvação
do seu amor e a sua gratidão para com aquele que nos salvou, quais somos salvos pela graça de Deus. Predestinação fatalista, vamos ver agora. Esse ensino é considerado a soberania de Deus e não a sua graça e justiça. Base, Romanos 11:5. Deus assevera seu desejo de que o ímpio se converta e não apenas os eleitos e predestinados. 1 Timóteo 2:1. Deus jamais predestinará alguém ao inferno sem lhe dar oportunidade de arrependimento, de salvação em Jesus. Isso alteraria a natureza de Deus. Se todos já estão predestinados quanto ao seu destino eterno, então não há lugar para escolha. Olha só as ideias, interpretações errôneas do calvinista. Decisão ou livre-arbítrio por parte do homem. O que se contradiz os textos por exemplo, de Salmo 119, verso 30, Lucas 13, 34. Então, amados, as doutrinas da predestinação divina e do livre-arbítrio humano, amados irmãos, não estão para motivar controvérsias e especulações ou coisas semelhantes, mas para encorajar o crente